Meu nome é Arthur, eu sou da Fazenda Espinilho, eu sou um proprietário junto com a Elimari Martins e junto com o Leonardo Martins. A minha profissão, eu sou zootecnista, eu sou chefe de cozinha e atualmente sou estudante de agronomia na nona fase. Então, eu sou o Igor, aluno de medicina veterinária. A gente está promovendo esse projeto aqui, a gravação desse vídeo, para a matéria de forragicultura, e o resto do grupo agora vai se apresentar os seus respectivos nomes também. Eu sou a Karen, sou aluna da quarta fase de medicina veterinária. Meu nome é Anitta, eu também sou aluna da quarta fase de medicina veterinária. Eu sou a Francine e eu sou aluna da quarta fase de medicina veterinária. Então, acho que a primeira pergunta, assim, Arthur, tu podia contar para a gente um pouquinho do histórico aí da propriedade? Não sei quanto tempo está na família e como que começou todo o projeto de vocês aí, que é uma empresa, né, na verdade, como que ela começou, como que nasceu e até o dia de hoje. Então a gente vai começar a contar uma historinha que a gente vai lá da parte da época dos tropeiros, lá onde meus avós, meus tataravós, eles eram tropeiros e acabaram ficando na região de Bom Jardim da Serra, Urubici e São Joaquim. Para a gente datar uma data assim mais específica, a gente começa a falar com o meu biso Siniro, que eu tenho mais contato e consigo falar um pouco melhor, né? Meu biso Siniro é o Siniro Martins. Ele acabava explorando a madeira, a araucária, uma época, e ele foi inovador na época do seguinte: ele usava a madeira da araucária e preparava o solo onde ficavam as araucárias para produção de gado já. Então já era na época não era só extrativismo, então ele já pensava numa sucessão daquela terra que iria ficar parada. E aí, na Fazenda Espinilho hoje, que é a sede, daí o meu biso Sinilo tinha a grande maioria, né? Daí foi Uhum. herdando foi feito por herança. É, hoje, quando a Fazenda Espinilho, onde ela está sediada hoje, é, começou com meu avô há mais ou menos 70 anos. Então, a Fazenda Espinilho, a gente cita que ela tem desde 1940, 50, ali nesse meados, na produção de gado e madeira também. A gente já fez madeira. Esse é um pouquinho da história. E hoje, daí a gente passou para minha mãe, e em 2016 a gente assumiu a fazenda nessa empresa que a gente montou, que é minha mãe, meu irmão e eu. Então a gente montou essa Legal. empresa para fazer a fazenda gerar lucros. Não só uma Sim. fazenda para o hobby, para ir lá, não. A ideia foi montar uma fazenda com genética, com melhoria de animais em De geral, raça e genética, né? tanto em ovinos como em bovinos, para a gente ter um nome forte. Então, a Fazenda Espinilho hoje ela é uma marca registrada já, e a gente vai levar a parte da genética do Devon, que é o gado, e da parte das ovelhas, que é a parte do Hampshire, para frente. Sim. Então, buscou, além de ter uma propriedade normal de campo, fazer com que ela seja rentável. É bem E, legal. E como é que tu foi se dando esse processo de fazer a melhoria da pastagem? O que que tu notou de diferença? E também teve uma melhora na genética do gado, não só em relação à parte de tu fazer a melhoria da pastagem, se isso influenciou diretamente na genética do animal, ganho de peso e terminação, se também tu investiu na melhoria genética do animal. tá. A gente começou, como eu falei, eu vou datar um pouquinho mais curto aqui em 2016, onde eu estou tendo total controle da fazenda, de Sim. genética, de o que mais sai e entram ou não. Então, em 2016, vou contar uma historinha da pastagem mais antiga já, que já houve uma melhoria. Então, o meu vô, lá na região onde a gente fica sediado, que é uma divisa entre Bom Jardim, São Joaquim e Urubici, a fazenda fica numa altitude de 1.500 metros de altitude, num ponto mais alto de 1.790 e no ponto mais baixo de 1.350. Essa é a altitude que a gente tem na fazenda.
O meu avô, na época, ele fazia uma melhoria de campo nativo já com capim lanudo, a urca, que é um capim bem resistente ao frio, que ele botava no poço de sal dos animais, comer junto e espalhar pelo campo. Então, foi o primeiro melhoramento de campo nativo que a gente conseguiu fazer, que meu avô fazia e me contava, que eu estou trazendo. Aí, em 2016, a gente começou a implantar algumas áreas de pastagem melhorada já. Pastagem de campo nativo melhorado. Então, nos primeiros anos a gente adubou com calcário. No segundo ano a gente colocou, passou uma grade leve, bem levinha, só para cruzar o solo, porque a gente não tinha ainda a máquina de plantio direto. Atualmente a gente não faz mais esse revolvimento. Então a gente deu uma mexida um pouco na área para jogar semente a lanço. Depois da semente a lanço, a gente passava mais uma vez a grade para cobrir essa semente, e assim a gente fazia o melhoramento de campo nativo na época. Hoje a gente faz melhoramento de campo nativo com plantio direto. No campo normal, natural, lá da região, a gente consegue mais ou menos colocar 0,4 UA, que significa 450 quilos de peso vivo, Unidade animal. 0,4 por hectare. Então, a cada hectare a gente consegue botar mais, sendo chuva assim, meio animal. Então, na melhoria de pastagem já de campo nativo, a gente consegue colocar mais ou menos assim, eu fiz um teste agora, com a altura de entrada e a altura de saída, eu botei em 5 hectares, eu botei 40 animais por 7 dias. Num campo nativo melhorado, só melhorado. Aí eu melhoro com o quê? Eu faço a correção de solo com análise que a gente coleta. A gente faz a correção do calcário, do pH e dos nutrientes, que é fósforo, potássio e nitrogênio. Que na nossa região, o que mais pega é o fósforo, só. Que a gente precisa... Tu tem uma deficiência de fósforo na região. Isso. E para vocês quantificarem mais ou menos assim, saber, a matéria orgânica que eu tenho lá em casa varia em torno de 8,5% a 9% de matéria orgânica no pasto. Isso para uma pastagem é extremamente bom, porque a matéria orgânica a gente consegue quantificar ela assim, botando em adubo como se fosse um N, o nitrogênio. Sim. Então ela dá uma força para a pastagem. Agora no gado. Vou falar da genética do gado e das ovelhas. Sim. A gente, no começo, a gente recebeu o gado já do meu avô. Então, era um gado do serrano, que a gente chama. Era um gado com todos os tipos de raça, não tinha um padrão definido. E em 2016, a gente começou a fazer uma eliminação dos animais que não se enquadravam na pelagem de Devon ou de cruza com Devon. Então, a gente começou a fazer a renovação dos animais com Devon, comprando terneiras vermelhas e mantendo as que a gente queria vermelhas também. E o gado que não era vermelho ou não tinha padrão vermelho, a gente foi eliminando para descarte. Sem contar que se tinha algum problema, a gente já eliminava, cada ano a gente foi eliminando. Então a gente reduziu o rebanho praticamente a 30% do início que a gente tinha. Total. Então a gente reduziu para a gente começar a fazer uma melhoria genética. A gente fez isso para a gente, como uma empresa mesmo. Se a gente não pensasse nisso, a gente ia mantendo os animais lá, os animais não iam ter padrão, não iam ter nenhuma melhoria. Queria ter uma marca. Com isso, hoje, a gente tem o gado, praticamente 90% do gado vermelho, com característica Devon. Todo o gado. Então, essa foi a melhoria. Por que vocês optaram pelo Devon e não, por exemplo, outra marca, talvez um Braford, um Hereford, um Angus? Por que Devon? O Devon, ele vem do condado de Devon, da Inglaterra, que é um condado que ele é muito frio, tem pastagens degradadas, tem uma alta habilidade materna, ele tem o pelo grosso, então ele consegue suportar o frio, ele anda bem em montanha, que é na área de condado. Então, essas características aliadas a uma característica da região, que já é uma grande produtora de Devon, a gente optou por essa raça.
de Devon. Pela adaptabilidade. Adaptabilidade. Elas têm alta conversão de pastagem, elas se adaptam na pastagem tanto nativa quanto melhorada. Então a gente consegue ter esse ganho. Legal. E a gente fazia o cruzamento industrial no início. A gente tinha o Brafo também. A gente Sim. botava nas vacas Devon o touro Brafo, para fazer um cruzamento industrial para venda de terneiros. Pesado. Hoje em dia a gente não faz mais isso, a gente só faz a parte de inseminação artificial, junto com repasse com touros Devons. Legal. Sobre a tua análise de solo, tu falou que tu faz uma análise só de 2 ou 3 pontos ou não? Tu faz por torrão. Tu tem, por exemplo, uma invernada lá em cima, como eu sei que vocês fazem diversas invernadas aí, tu faz uma análise para cada invernada, porque dependendo do lugar tem uma variabilidade de pH. É feito dessa maneira ou não? É feito só um da propriedade, 2 no máximo, me deu, ou não? São diversos pontos que são coletados para fazer análise de pH. Cada lavoura que a gente seleciona, a gente demarca as lavouras, que a gente chama de lavoura, mas não é lavoura, né? É só melhoramento de campo. A gente faz a análise da área que a gente vai fazer. Então, a gente começa a fazer a análise, essa aqui vai dar 2 hectares. Eu faço só da área que eu vou conseguir andar com o trator numa determinado momento. Eu não faço de todo o piquete, não. Eu faço só nessa área. Então, eu tenho, atualmente, hoje, eu faço 8, 9, 10 análises de solos por ano, para me acompanhar o solo. Então, eu faço só uma manutenção das pastagens de fósforo, no caso. Eu não preciso dá muita ficar... diferença? Não, tem áreas que dá assim, o fósforo 57, outro dá 119, vou dar um exemplo. Não é, assim, não é grande diferença, porque eu vou ter que aplicar quase a mesma quantidade de fósforo. Mas a pastagem tem lugares que, do lado da minha casa, que é 1.500, e eu tenho um lugar que é 1.350, que fica perto de um rio. Essas duas pastagens são completamente diferentes, elas estão a 100 metros de distância uma da outra. Eu não posso botar as mesmas pastagens numa e na outra. Vou te dar o exemplo do dátilis, que é um capim que a gente usa no melhoramento de campo nativo. O dátilis, do lado da minha casa, ele funciona muito bem. Na outra pastagem que estava lá embaixo, a 1.300, ele nem germinou. E quando foi germinar, foi fora da época dele. Foi agora em fevereiro, onde eu ia começar a plantar a pastagem de inverno, ele apareceu. Então, ele aparece numa área... nosso clima é completamente diferente. Isso que eu posso te dizer. Para pastagem, a minha pastagem de inverno começa em fevereiro já. Eu começo a preparar a área para plantar. Por conta da altitude, muito frio. E altitude, frio, temperatura. Então, eu começo lá em fevereiro. Esse ano eu já tenho pastagem de aveia Zevém pronta, indo para o 4º pastejo já do ano, sem nenhum tipo de adubo. De uma área que eu comecei. Lugares nem tem isso, né? Não tem agora, vamos dizer, o grande polo que vocês aí, curitibanos, Campos Novos, eles agora estão colhendo a soja, agora que eles estão plantando o azevém e a aveia, para vocês terem uma ideia. Então lá a gente, as primeiras regiões a plantar, e esse ano eu fui, acho que um dos primeiros produtores a plantar, porque até a Monte Agropecuária pediu fotos das pastagens que já estavam dando corte, para eles começarem a divulgar, né? Em relação às espécies de animais, o que vocês estão criando hoje dentro da fazenda? Qual é a variedade de animais que vocês têm aí? Então, hoje, atualmente, a gente está com a raça especificamente Devon, né? Hoje a gente tirou as cruzes de Devon e estamos exclusivamente com Devon e Devon PO. E o Bravon hoje, que já virou uma raça, e é o nosso cruzamento também. Então, hoje a gente tem atualmente 120 animais em cria. Desses animais, a gente tem 3 tipos de categoria, que é 90 desses animais são vacas aptas à reprodução, tem 15 novilhas para entrar no ano que vem, e eu tenho 5 terneiras hoje para reprodução de plantel. Essa é minha parte do bovino de corte, né? Legal. A gente tem aí do ovino cultura, que é a raça Hampshire Down, que é uma raça extremamente voltada para carne.
A gente tem 45 animais POs. A gente daí, na parte de ovinos, a gente trabalha só com animais puros, que a gente vende, que eu digo, a gente vende genética. Então a gente vende só animais para exposição, a gente leva animais para exposição, a gente faz esse tipo de trabalho na parte de ovinos. E as pastagens, voltando para o trabalho, mais direcionando para o trabalho de vocês, tem algumas pastagens que são exclusivamente para ovinos, e tem pastagens que são exclusivamente para bovinos, e tem pastagem que a gente faz um pastejo duplo. Entra primeiro os ovinos, na parte alta, onde o ovino não gosta de comer, a gente inclui os bovinos para dar o acerto da pastagem de altura. Sim. E qual pastagem especificamente tu pode me falar, ó, essa aqui a gente deixa reservada para ovino, essa aqui para bovino, e aqui é onde a gente faz o meio a meio. Quais seriam essas? As pastagens que a gente usa, assim, é mais por conta de verminose, algum tipo de outro tipo de desses Agentes patogênicos. esses agentes patogênicos. Então, tipo, tem pastagens que eu vou rodando os animais para isso. Então, tipo, esse ano as ovelhas vão ficar nessa pastagem. Aí ano que vem elas vão ficar nessa pastagem, ou nesse ciclo elas vão ficar nessa. É mais ou menos assim, não existe uma pastagem, porque as pastagens são todas iguais. Eu planto elas Sim. iguais, para poder até para não ter problema de trato gastrointestinal, ou ter uma pastagem, vamos dar o exemplo aí, só de trevo branco, que dá chipanismo espumoso, pra não, daí que só a ovelha pode comer, não dá chipanismo em ovelha, só dá em bovino. Então, eu não tenho esse problema. Eu posso botar qualquer animal em qualquer pastagem. Essa que é a... E as pastagens eu uso o seguinte, eu tenho campo nativo e eu faço melhoramento por as seguintes espécies, né? A urca, que eu falei para você do capim lanudo, trevo branco, Sim. trevo vermelho, azevém de ciclo longo e ciclo curto. Eu boto 2 ciclos de azevém. Eu boto aveia preta, aveia branca e dátilos. E atualmente a gente está fazendo 4 áreas de experimento, que a gente está botando o cornichão, a ervilhaca, a festuca e a alfafa. A gente vai fazer um teste de pastoreio com alfafa. Usar ela como uma gramínea, não de corte, mas sim de pastejo. Legal. Tem alguma, não sei se eu posso falar, expectativa para aumentar o lote ou não? O que tu tem hoje de terreno e de pastagem, ela vai limitar o quanto de animal tu pode produzir ou não? Vocês estão num processo de expansão, tanto de lote, quanto talvez da propriedade e também da quantidade de forragem que vão produzir para esses animais? Dando a fazenda como uma empresa, né, como a gente está gerindo ela, a gente vai primeiro consolidar o que a gente tem. A gente não vai aumentar. Até mesmo porque pode dar, como ano passado, uma seca e tu não ter uma pastagem formada e acaba prejudicando os animais. Então, primeiro a gente vai consolidar todas as áreas com esse número de animais, que é o 120. Futuramente, a ideia é montar, cada ano, botar mais 5 hectares de pastagem, melhorando o campo nativo, chegar num ponto que tu tem mais de 50% da propriedade em áreas cultivadas com pastagem de campo melhorado. Então, isso vai me fazer o seguinte, eu sair do 0,4 UA, que eu tinha lá no meu avô, e passar para mais ou menos uma média de 2 UA por hectare. Então, eu consigo, do que eu tenho hoje, eu quase duplicar os meus animais, fazendo esse processo de melhoria. Só que como a gente, como empresa, e a gente está numa empresa familiar com uma renda, a gente está querendo que a fazenda pague a renda, então a gente está devagarzinho, vamos montando, estabilizando, montando, estabilizando, montando, estabilizando. Gradativo, né? Tem expectativa para mais ou menos ou ainda não? Quando que tu vai conseguir dobrar essa produção para chegar onde vocês estão almejando ou não? Ainda não tem Não, a gente não fez essa expectativa. A gente fez a expectativa financeira, que é daqui a alguns anos a gente vai virar a fazenda. A fazenda vai estar gerindo muito mais dinheiro como uma empresa mesmo, e a gente vai daí aí a gente vai pensar no tempo de pastagem, do tempo chegar aumentar, se vamos aumentar a terra, se vamos aumentar a área de recria, aí a gente vai ver qual a nossa próxima etapa. A gente está chegando nessa etapa de fazer, deixando que os animais hoje que a gente tem confortáveis.
Primeiro, aumentar a margem de lucro, então, de vocês, né? Não de lucro, mas sim a estabilidade financeira de vocês. Manter uma vida para que, dependendo do tempo, intempérie e tudo mais, que a gente sabe que a agricultura depende disso, né? Daí vocês querem, a partir daí, ver o que fazem. Legal. Isso, perfeito. E qual que é a maior dificuldade vocês encontraram até agora? Pode ser no quesito pastagem, pode ser no quesito seleção de genética, seleção de uma planta forrageira específica. Eu vou falar a pastagem mesmo, que até mesmo agora tu citou. A gente fica numa área muito inóspita lá. Não chega inóspita, que é uma palavra assim, meio, ó. A gente fica a 1 hora de qualquer cidade. Isolado. A gente fica isolado. Então, chegada de insumo, pegada para pegar ração, para pegar semente de pastagem. A gente usa semente de pastagem só certificada, então, para te conseguir, vai mais longe. Então, até chegar lá em casa, o adubo, então tem que fazer uma carga, um caminhão, não chega caminhão grande, só chega caminhão pequeno, então dependendo, o frete fica caro. Então, o nosso grande entrave é a logística. A gente tem que ter tudo muito bem calculado para a gente ter um bom andamento da fazenda. Então, a gente tem um estoque bem grande de sal proteinado, sal de inverno, sal mineral, sal branco, um pouco de ração. Eu tenho algumas sementes que eu consigo, dependendo da validade dela, eu guardo para o ano que vem. Eu tenho ali um estoquezinho pequeno, se eu tiver alguma janela de abertura de plantio, eu consigo plantar mais alguma coisa. Então, eu sempre tenho alguma coisa em estoque lá, mas mesmo assim, sempre pode faltar, né? Tem o que fazer em relação a essa logística para melhorar ela? Não sei, fazer uma compra de caminhão, alguma coisa? Não existe. Aí é o financiamento, aí é um custo que é o próximo passo, né? A gente vai ter que comprar um caminhão para a fazenda, quando a hora que a fazenda, até mesmo para fazer a entrega dos animais, para não ficar dependendo de freteiro e tal. Então, a ideia é ter esse caminhão futuramente, sim. Hoje a gente consegue fazer só a entrega de ovelhas, as POs, que são poucas unidades. A gente tem uma caminhonete adaptada para fazer essa entrega, e daí a gente consegue fazer a entrega das ovelhas. Tá. A parte tu falou de verminose ali. Quando tu faz essa rotatividade é para que o animal seja poupado de pastar ali, no caso, né? Mas fora isso, vocês fazem algum tipo de combate a esses agentes patogênicos? É passado algum tipo de defensivo ali na região? Não. A gente trabalha exclusivamente a campo nativo melhorado, assim, como fosse uma produção orgânica. A gente tenta usar o mínimo de defensivos agrícolas. Na verdade, defensivo agrícola eu nem entro com ele. Eu nem gosto de usar. Para verminose, a gente usa alguns vermífugos, tá, específicos, só que a gente faz o controle de famacha nas ovelhas. Então, é dado exclusivamente para aqueles animais acometidos. A gente não chega dando vermífugo aleatoriamente para todos os animais. A gente dá exclusivamente para os animais acometidos e a gente vai controlando. Uma grande infestação que a gente teve, que é relacionada à pastagem também, que fica 90% no ambiente, que é a pastagem, foi do carrapato. Que a gente teve um ano que aconteceu A gente não tem carrapato na região, né? Ali na fazenda. E tá chegando agora o carrapato ali através dos javalis, a gente acredita. Então teve a entrada de carrapato e aconteceu a babesiose, a tristeza parasitária bovina. Aconteceu esse caos. Então a gente perdeu quase 30 animais numa intervalo de uma semana, que foi um surto muito grande desse animal. Hoje em dia a gente trabalha a gente sempre trabalha também com a parte de nunca aplicar vermífugo em excesso, né, puron em excesso, sempre controlado. Mas esse ano, mesmo com a aparição do carrapato, aconteceu faz dos 2 anos, aconteceu essa fatalidade e não teve o que fazer. Aproveitando o gancho que o senhor está falando dessa parte aí, que teve essa epidemia, esse surto de babésia e tristeza parasitária, tu sofreu já com alguma praga na tua pastagem? Já passou por algum processo de praga nas pastagens ou ainda não?
Atualmente a gente está com a região inteira está sendo acometida pela cigarrinha das pastagens, cigarrinha do milho, tem vários nomes que ela está dando, né? Tá dando bastante problema para a região. Eu fui verificar na nossa pastagem, eu tenho algumas manchas dessa cigarrinha, mas nada do controle. Então ela está no controle, não preciso aplicar nenhum defensivo agrícola. Eu tô com um problema que os veterinários, desculpa, os agrônomos da região lá mandaram, nem foram olhar a pastagem e já começaram a falar: aplica o veneno para cigarrinha, cigarrinha. Eu fui, como um bom agrônomo que vou ser, fui olhar, analisar a pastagem, eu achei um tipo de pulgão, que ele vai na base da planta e come. Ele suga a seiva, né? Então, esse é o meu problema hoje. Sim, Só sim. que depois que o gado dá o primeiro pastejo, ele não ataca mais. Então, eu creio que ele ataca na parte da semente ali, na imersão das folhas, algum desse. Eu vou dar mais uma estudada, não vou dar uma certeza ainda do que é. Eu estou dando até o nome científico dele, eu consegui achar agora há pouco, só na internet. Então, ainda nem gravei o nome, eu peço desculpa. Mas é um pulgão que está atacando as pastagens, um pulgão rajado, assim. Sim. Mas fazendo um pastejo mais baixo com ovino, já consegue dar uma segurada e aí vem a pastagem já nova com força. E não E aparece. isso mesmo, né? No primeiro pastejo que dá, ele já é eliminado, por isso que eu acho que ele pega ali na parte da emergência, ele pega bem na base e aí acaba. Início de ciclo da planta, então. Isso mesmo. Legal. Tu tem, nas tuas pastagens, tem alguma dificuldade, assim, em relação a fator antinutricional ou não? Nunca apareceu nada, assim, algum tipo de toxicidade do teu pasto? Não tive. Ainda não tive nenhum problema com isso, porque até mesmo que o bom que a gente faz o melhoramento de campo nativo, né? Então, um animal pode selecionar alguma área. Ele mesmo, o fator antinutricional com algum tipo de alimento, geralmente quando ele está confinado, um pastoreio, ele precisa comer aquele tipo de verde para se saciar. Sim. Então, no caso, como é extensivo e tem uma grande oferta de forragem, eles acabam não tendo esse fator antinutricional. Legal. Já apareceu, talvez, aí, oficial de sala, ou então a cena, a própria samambaia, já visse alguma coisa disso aí na tua região? Não, nunca apareceu na tua pastagem. Não aparecem, porque são nativos, né? Então, Sim, sim. é uma coisa nativa. Então, como a gente não usa defensivo, a gente não usa muito agrotóxico, ele vai aparecer natural. Só que o próprio uma roçada, um próprio arranquio ou uma capina, a gente arranca ele. Então, Sim, e assim, como a gente faz o plantio direto e a pastagem ela fica o solo não fica descoberto, a semente da samambaia, alguma semente ela não consegue dar o start, que muitas vezes precisa da luz. Então ela não dá esse start. Então sim. a camada de palhada ou a camada de grama antiga que a gente deixa é muito importante nesse sentido. Fora isso, tu até falou que fazia por lanço, hoje em dia plantio direto, mas tem consórcio, então, de planta nas tuas pastagens, né? Tem. É feito esse consórcio de vocês, tal planta vem de tal época até tal época, tal cultivar vai de outra até outra, e assim se faz o ciclo ano a ano. Como que é mais ou menos essa ciclagem de vocês e esse consórcio aí? Tá, eu faço plantio direto, agora eu vou começar a fazer várias entradas dos animais, né? Então, da máquina. Mas na pastagem de verão eu não tenho problema. O campo nativo ele é muito bom, né? No verão eu não tenho problema. Meu problema é o alto do inverno. Uma das grandes problemas é as meias estações. É a primavera e o outono. É que onde dá a transição das pastagens, que eu não tenho e não tenho nenhuma espécie adaptada que eu consiga introduzir nessa área ainda, nesse período de tempo. Então, querendo ou não, eu tenho quase 6 meses de vazio forrageiro ainda. Por isso que eu deixo algumas áreas com uma alta massa para mim, nessa entre-safra, eu colocar os animais.
Então, e eu faço a mistura na máquina, eu faço a dosagem ali, né? Geralmente, eu vou te dar não vou te falar a certeza aqui, porque eu não estou com as anotações, depende da pastagem, mas geralmente eu faço o seguinte: 70 de trevo, 70 de aveia, 3 de trevo e 25 de azevém. E as outras sementes eu vou ajustando conforme o ano. Então, essa é mais ou menos a receitinha, vamos dizer, a Tuca, ou Arthur, desculpa. Arthur, qual a receita que tu me indicaria, assim, qual a receitinha básica que tu indicaria ali para fazer em espinilho, para mim implantar? É isso. 70, 25, 3. Essa é o que eu uso de pastagem. Mas não é uma regra. Então, eu vou muito do olho. Eu abro, na máquina de plantio direto tem umas regulagens, eu desregulo, eu regulo, boto, abro mais, abro menos, eu vejo que essa área está com menos massa verde, boto mais, boto menos, então eu vou adaptando conforme eu vou fazendo, então não tem muito uma regra. Sim, para ir se adaptando. E nessa entre safra aí, só tu mantendo algumas pastagens reservadas para esse período já foi suficiente? Não teve que entrar também com uma ração? Teve que entrar também talvez uma silagem para compensar a falta dessa época ou não? Só tu reservando e deixando essa massa mais alta, tu já conseguiu bater o que precisava para alimentar esses animais até a próxima época de produção de forragem? Então, teve anos que a gente entrou com silagem, sim, que a gente não estava com essa mentalidade de empresa. A gente estava com a mentalidade de produzir. Então, tu tinha animais que ficavam debilitados e não produziam, e daí eles caíam no alto do inverno, todo obrigado a dar silagem, ração, gastar dinheiro a mais com isso. Hoje em dia, a gente não teve problema, no ano de 2020, a gente não perdeu nenhum animal, fora algumas, acontece alguns percalços, né? Então, por fraqueza, por deficiência nutricional, nesse aspecto, a gente não perdeu nenhum animal, nenhum tipo de animal. Então, já está melhorando essa parte e as pastagens estão conseguindo suprir exclusivamente a nossa necessidade. Então, agora, nosso próximo passo, como tu tinha me perguntado antes, em umas perguntas, agora, talvez no próximo passo é tu inserir um pouco mais de animais agora, fazer um teste, ver se eu consigo manter os animais. Usar gradualmente, né? Isso aí. E na questão do custo que tu tem aí sobre produção, no caso, o adubo, semente, todos os outros insumos que envolvem até mesmo o diesel e tudo mais, que tudo tem que ser colocado na ponta do lápis para dizer que se uma coisa é rentável ou não. Como que está de custo hoje? Está valendo a pena? Não está? Está 0 a 0? Eu vou te falar em números, eu não tenho de cabeça os números em si. Sim. Mas assim, tem um número que mais ou menos eu li, a última, R$ 1.200 para mim fazer 1 hectare de pastagem, com tudo, completo. Calcário, a semente, adubo, diesel, hora máquina, manutenção, hora tratorista, tudo. Então, eu tenho mais ou menos R$ 1.200 para mim fazer essa pastagem. E essa pastagem me consegue geralmente uns 10 pastejos por ano de uns 3 animais. Pastejo horário, 4. Só que eu tô achando muito rentável. Porque assim, eu não tô deixando os animais caírem no meio do campo. Não deixo ele ficar fraco para botar na pastagem. Eu vi que ele deu uma decaidinha, já boto para pastagem, ele já se recupera, eu já tiro de novo. E assim eu tenho pastagem, eu tô... No ano que eu tive problema vou dar um exemplo, no ano que eu tive problema com silagem, que eu tive que comprar silagem para os animais e tal, a gente chegou a gastar quase R$ 10.000 em suplementação animal, entre silagem, medicamento, ração, a gente chegou quase a gastar R$ 10.000 com isso. Nas pastagens, com esse dinheiro, com R$ 10.000, hoje eu fiz 5 hectares. E eu tinha te comentado antes, então eu consegui colocar 40 animais por uma semana numa pastagem de 5 hectares. Então eu consigo levantar muito animal. Sim, vale muito mais a pena. E é uma pastagem melhorada, então ela vai ficar ali por algum tempo. Então, a minha expectativa é sempre entrar e sair na altura certa dela, para mim sempre deixar ela com uma massa de raiz boa, não gastar suas energias.
Então, a ideia é sempre manter uma boa altura de entrada e saída para manter mais essa pastagem. Então, eu prolongo o tempo de vida dela. Ela consegue se perpetuar, então. Isso, mais. O outro, tu consegue ter, talvez, ali a mesma forrageira que foi plantada num ano até o final do outro? Não consigo. Não precisava plantar esse ano, não precisava nem entrar com. Eu fiz uma simples roçada, só para manter o padrão. Deu uma chuvinha básica depois dessa roçada e parecia que a pastagem estava explodindo. Legal. Então, estava fazendo efeito, vamos dizer, dar o exemplo. Bom.